Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 4 de junho, segunda-feira, estamos na 9ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. E isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, a liturgia hoje nos presenteia com esse texto muito famoso, que é também conhecido como a parábola dos vinhateiros homicidas. Ou seja, Jesus, nessa simples história que ele conta para os seus interlocutores, os fariseus e os mestres da lei, ele faz um resumo da história da salvação. Ou seja, a iniciativa de Deus que concede graças, dons aos homens e, ao mesmo tempo, a resposta, muitas das vezes ingrata, egoísta, muitas das vezes a falta de responsabilidade, ou seja, de resposta com aquilo que Deus conferiu em prol da salvação. Na verdade, Jesus deixa muito claro as negativas do povo, a resistência que o povo tem às propostas de salvação de Deus. E isso foi uma característica de toda a história da salvação. Deus que ia ao encontro do homem e o homem muitas das vezes que se voltava ou negava essa proposta, essa iniciativa de Deus. E para nós hoje, o que nós podemos entender e compreender dessa palavra? Da mesma forma que Deus concedeu à vinha, toda aquela estrutura em prol da produção do fruto, no caso da uva, do vinho, assim também Deus ele continua a conceder graças, Deus continua a derramar os seus dons. De fato, não há uma pessoa na igreja, nenhum batizado que seja carente de dom. O próprio São Paulo, em outra passagem, diz, não vos falta nenhum dom. E de fato, Deus ele é abundante, a providência do Senhor não falta. E cada um de nós recebeu de Deus graças e dons que devemos bendizer, devemos agradecer. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra nos ensina que aquilo que recebemos de Deus, de uma forma bem honesta e verdadeira, devemos devolver a Ele. Os dons, seja do nosso trabalho, seja do nosso serviço pastoral, dons pessoais, não são somente para usufruto nosso. Não podemos somente olhar com aquilo como se fosse o nosso fim, mas devemos olhar
com um olhar grato, em última instância, que tudo em nossa vida possa glorificar a Deus. Hoje é um providente dia para você refletir o que eu tenho feito com os dons que Deus me concedeu. Será que eu tenho me dedicado a amadurecer e descobrir o meu lugar na igreja, no mundo, aos olhos de Deus? E assim possamos glorificar ao Deus, porque isso é salvação. A uva, que da onde vem o vinho, ela tem o sinal do fruto salvífico, porque a uva tem uma simbologia da alegria, e a alegria perfeita é a alegria que vem de Deus, a alegria da salvação. Ou seja, é frutificando para Deus, é devolvendo a Deus de uma forma generosa que está a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.